Então, eu sempre fui muito curiosa, uma criança muito curiosa, né? E eu gostava de ciências, eu gostava de matemática, porque preciso gostar, né? Para se tornar um cientista, você tem que ter o talento de ser cientista. Você não precisa ser gênio. Isso é uma coisa que eu tento falar para todo mundo, que isso é um mito, que você precisa ser gênio. Não, você precisa ter o talento para você sempre ser curioso, precisa gostar de certas coisas, porque se não gostar fica muito difícil depois de seguir a carreira, né? A gente está aqui na Catholic University of America, em Washington, D.C., com a professora Duília de Mello, que é um dos grandes nomes da ciência brasileira e é uma grande fonte de inspiração para nós cientistas no Brasil, né? E você podia falar mais um pouquinho para a gente de como que é o seu trabalho aqui e como ser professora aqui? Então, eu já moro nos Estados Unidos há 18 anos. E eu fiz todos os meus estudos no Brasil, né? Eu fiz astronomia na UFRJ, eu fiz mestrado no INPE, depois eu fiz doutorado na USP. E eu saí do Brasil, então, para fazer pós-doc. E eu vim, então, aqui para os Estados Unidos em 1997. E antes eu passei pelo Chile também. Então, agora eu sou professora aqui na Universidade Católica, que é a PUC, como é a PUC do Brasil, né? E o bonitinho da Universidade Católica é que fica assim dentro de Washington, né? É o campus maior campus da capital americana. E nós temos um convênio com a NASA e foi isso que me trouxe para a Universidade Católica, porque antes eu trabalhava full time na NASA, que é a NASA que fica aqui nos arredores de Washington, que chama Goddard Space Flight Center, e foi lá que eu fiz, vamos dizer assim, a minha carreira, né? Eu sou especialista em imagens profundas tiradas com o telescópio espacial Hubble e eu sou também professora de astronomia e de física aqui na Universidade Católica. Então, às vezes eu fico aqui, às vezes eu estou lá na NASA. Atualmente eu tenho estudado mais na universidade, porque eu também tenho estudante de doutorado, tem muitas tarefas aqui na universidade. E eu gosto muito desse contato com o jovem, com o estudante, para inspirar também e também para passar o conhecimento adiante. E eu sinto assim muita energia quando eu dou aula, porque eu vejo o interesse, né? E até como é importante a gente explicar em linguagem simples, coisas complexas, né? Isso aí não é muito fácil de fazer, requer um certo talento para fazer isso. Como que você chegou na astronomia? Como que você lá novinha, na idade de fazer vestibular, decidiu que você queria ser astrônoma? Então, eu sempre fui muito curiosa, uma criança muito curiosa, né? E eu gostava de ciências, eu gostava de matemática, porque preciso gostar, né? Para se tornar um cientista, você tem que ter o talento de ser cientista. Você não precisa ser gênio. Isso é uma coisa que eu tento falar para todo mundo, que isso é um mito, que você precisa ser gênio. Não, você precisa ter o talento para você sempre ser curioso, precisa gostar de certas coisas, porque se não gostar fica muito difícil depois de seguir a carreira, né? Então, ele precisa ter muita persistência e eu também sempre fui muito persistente. Então, quando eu era criança, eu gostaria de saber mais sobre o universo e eu sabia pouco. E não aprendia muito na escola, eu também não. E eu sou, então, eu era criança na época em que tinha acontecido as missões espaciais que foram aos planetas, né, pela primeira vez, a Voyagers e as Pioneers, que são missões espaciais da NASA, que saíram viajando para o Sistema Solar pela primeira vez e tiraram fotos dos planetas, né? Então eu me lembro vendo uma antiga revista Manchete. Eu era criança e eu vendo essa revista eu fiquei assim, absolutamente fascinada com as fotos de Júpiter. E eu não conseguia entender, tinha lá os números, as distâncias, quanto tempo levava. E eu fiquei absolutamente fascinada com isso, como que a gente conseguia ir lá no planeta, tirar uma foto e mandar para cá. E saía na revista. Então eu queria saber, queria fazer parte disso, queria entender como é que isso funcionava. E falei assim, já que não tenho a resposta, porque isso é antes da internet, né? Hoje a galera aí vai na internet e acha a resposta de tudo isso, né? Na minha época não. Então eu decidi que eu ia estudar isso para eu saber. Então foi essa uma das minhas inspirações. Eu gostava mesmo de olhar para o céu, de ver uma noite bonita, né? Se você pudesse dizer que teve um ingrediente especial ali para você chegar na NASA, o que teve de especial na tua carreira que fez você chegar lá? Alguma coisa no seu comportamento, na sua visão, que foi o ingrediente principal? Eu acho que
tudo é fruto assim de um trabalho que você faz, né? Você tem que colher os frutos depois, e essa é uma fase em que eu estou de colher frutos, né? Eu acho que toda a etapa da carreira, ela tem pedras no caminho, né? Não é tudo fácil. Então são essas pedras que você vai acumulando conhecimento, você vai acumulando experiência, né? Então eu aprendi relativamente cedo na minha carreira que o muito importante era os contatos que você tem, como você mantém esses contatos e como você relaciona com as pessoas. Então, se você faz um certo trabalho, você precisa manter esse trabalho visível. Você precisa ir a conferências, você precisa publicar o seu trabalho, né? Se você não fizer o seu trabalho ficar visível, ninguém vai saber que o seu trabalho existe. Então eu sempre fui muito boa nisso e sempre fiz o meu trabalho visível. Então com isso eu fui conhecendo pessoas e fui mostrando o que eu fazia. E não pode ter muito vergonha também, né? Você tem que ter assim uma certa iniciativa para mostrar o seu trabalho. Se você tiver essa iniciativa, você realmente a probabilidade de você ser uma pessoa de sucesso é maior. Então, comigo eu posso ter dado um pouco de sorte também e nunca tive vergonha de pedir. O que você poderia falar para as meninas e as mulheres que estão na ciência? O que você acha importante para elas? O que você acha que a gente tem que seguir? Então, existem menos mulheres nas carreiras de ciências, vamos dizer assim, as ciências tecnológicas, né, as ciências exatas. E porque existe menos mulheres, nós precisamos inspirar essas mulheres a mais mulheres nas carreiras, né? Então o que existe é tipo assim, um mito, né, de que é coisa de menino, é coisa de menina, né? E a sociedade meio que propaga isso. Então a gente precisa parar de propagar essa imagem, né? Porque a menina ela é capaz de fazer tanto ciência quanto o menino, não existe nada que proíba isso, né? Então temos que realmente ter certeza de que a menina também é oferecida aquela possibilidade. Não é só por causa do gênero que ela não vai seguir a carreira que ela gosta de seguir, né? Agora, é muito difícil você sempre ser a minoria, né? Não é muito fácil. Então tem preconceito? Tem obstáculo? Tem. Mas isso tem que ser perseverante para poder vencer toda essa parte, né? Então é o dia a dia que nos leva ao sucesso, né? Não tem jeito, tem que ser mesmo, não deixar que cada obstáculo, que você pare no primeiro obstáculo. Vai ter obstáculo, vai ter obstáculo para menino e para menina. Talvez tenha mais para menina, mas ela não pode se deixar parar, né? Então tem que ter persistência.